Um jovem pregando, trazendo a palavra. Receba com muito carinho o nosso amigo Maicon, que vai trazer a palavra de Deus para nós nessa manhã. Deus te abençoe, varão. Fica à vontade aí, deixe o Espírito Santo te conduzir. Amém? Graça e paz, igreja do Avivamento, amém? Amém. Meu Deus. Alegria poder estar ministrando aqui na minha casa. Obrigado, pastor Silfarne, pelo convite. É uma honra, um privilégio pregar a palavra do Senhor. Eu me encontro aqui muito nervoso, mas faz parte do movimento e a gente encara de frente esse nervosismo. Eu estou muito feliz aqui com a igreja cheia e também com a presença do meu amigo e irmão Patrick, com a sua família. Veio nos prestigiar, conhecer a nossa casa, a nossa igreja. Obrigado, irmão Marcos, pela água, que Deus lhe honre. Irmão, então, sem mais delongas, se coloque de pé aqueles que puderem, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu gostaria que você lesse na sua versão, para que nós pudéssemos interagir. No 3, em 1, 2, 3. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Ó Deus, entregamos aqui a nossa vida diante do Senhor, o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor possa levar cativa a Sua obediência, Pai. E que nenhuma distração possa interromper ou impedir que o Senhor flua em nosso meio. E que cada irmão esteja aqui receptivo à Tua palavra, e que ninguém escape à Tua palavra nessa manhã. Todos nós que passamos pelo portão dessa igreja, possamos ser transformados através da Tua palavra. Que a Sua palavra possa limpar todo o nosso interior, Deus, e nos entregar uma nova vida. Esse é o anseio do meu coração, esse é o nosso anseio, Pai. Que o Senhor possa saciar e possa vasculhar a nossa vida e que nós nunca mais venhamos ser o mesmo depois de ouvir a Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Sermão do Monte é o sermão mais extenso que o Senhor Jesus ele acabou num bate-papo com a multidão que o cercava, instruindo, ensinando, não fazendo contraponto à lei, mas sim alguns adendos. É um sermão que reputo ser muito desafiador, mas esse sermão não é para inviabilizar a caminhada, mas sim para que nós venhamos encontrar saúde nessa caminhada. Em alguns momentos do sermão, ele aponta a mente, né? E qual o momento que ele aponta a mente? Que na questão do adultério, que aquele que viesse se apoderar de uma mulher estaria cometendo adultério. Ele falando, eu porém vos digo, a lei diz isso, eu porém vos digo que aquele que pensar e desejar, esse sim já terá pecado. Então, assim, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Então, aquele que controla a sua mente, provavelmente controlará a sua vida. Então, esse é um caminho de saúde para todo cristão. Seguindo em frente, observando as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças, aquele que trilha o caminho das bem-aventuranças, encontrará plena satisfação, ou será bem alegre, bem feliz,
aquele que trilhar o caminho das bem-aventuranças e todas as instruções que estão e se encontram no capítulo 5, ou até mesmo nos evangelhos, porque não somente as palavras do Senhor Jesus são desafiadoras, mas toda a sua vida aqui na terra nos ensinou e nos deixou um modelo, um padrão para que nós venhamos seguir. Me apegando aqui à palavra justiça, o significado dela no nosso dicionário, um dos significados, é a qualidade daquele que anda em conformidade com aquilo que é direito. Um outro significado é o reconhecimento do mérito de algo ou alguém. Eu tive a oportunidade na faculdade de cursar direito e pude, em uma das matérias do direito, que é a história do direito, poder ver o professor usar o nosso manual de vida, a Bíblia, as leis de Moisés, como parâmetro, como modelo para ser estabelecido o ordenamento jurídico. E aquilo, eu já era apaixonado pela palavra, amava, desde criança eu era embaixador do rei, e na minha disputa como embaixador nas outras igrejas, era debate versículo. Eu tinha que decorar o livro, o capítulo e o versículo, não poderia nem errar uma letra daquela passagem que eu estava me referindo. Então, no curso de Direito, ouvindo o professor falar sobre a Bíblia e como ela foi relevante para o estabelecimento do ordenamento jurídico, isso ainda aguçou mais a minha paixão, o meu amor pelas Escrituras. E aqui eu quero usar a título de conhecimento a mitologia grega, que os gregos usavam uma deusa como símbolo da justiça na época, chamada de deusa Têmis, que era casada com Zeus, e também a sua filha Diké, ou Dici, era também um símbolo da justiça à época, e nós, brasileiros, extraímos muito da cultura, daquilo que os gregos firmaram em seu tempo, em sua época, e essa estátua, esse símbolo, é replicado nos escritórios de advocacia, nos tribunais, nós encontramos esse símbolo da justiça. Na mão dessa deusa Têmis, nós encontramos aí uma balança. Essa balança significa isonomia, igualdade. É para ser pesado a atitude daquele que cometeu algum crime. No outro lado, você coloca a lei e ali se procura encontrar um equilíbrio para um julgamento. Do outro lado, você encontra a espada na mão da deusa, que significa a força para empregar a lei ao caso concreto. A venda nos olhos significa a imparcialidade. Não importa quem esteja diante da lei, a lei será aplicada com rigor. E de qual justiça Jesus estava falando aqui, irmãos? Não é a justiça terrena, mas sim a justiça de Deus. E eu quero que vocês guardem um símbolo da justiça que os gregos usavam, tá? Guardem os símbolos que nós vamos encontrar esses símbolos na Bíblia. Jesus estava falando sobre a justiça de Deus, que é poderosa para nos saciar, para matar a nossa fome, para nos preencher, nos deixar plenos, satisfeitos. E alguns irmãos, algumas pessoas, eles, em conversa, eles dizem: não peçam a justiça de Deus. Nossa, colocando a justiça de Deus como se fosse receber um castigo de Deus. Enquanto nas palavras do Senhor Jesus, ele fala: plenamente satisfeito, bem alegre, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Talvez esse irmão, essa irmã estejam confundindo justiça com juízo. Justiça é o quê? A qualidade daquele que anda em conformidade com aquilo que é direito. Enquanto juízo, o significado é julgamento, condenação, tribunal. E aquele que anda em conformidade com aquilo que está estabelecido aqui,
no nosso manual de vida, não tem nenhuma dificuldade e também não será pesado no dia do juízo. Então, aquele que tem fome e sede dessa justiça e procura viver essa justiça, se alimentando dessa justiça dia após dia, não se preocupa com o dia do juízo, pois é plenamente satisfeito fica plenamente satisfeito com a justiça de Deus. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 24 a 27, nós encontramos Deus falando ao reinado de Dario, Mene, Tekel, Parsim, que significa: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança. Olha o símbolo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E onde nós encontramos a espada, irmãos? No livro de Apocalipse, capítulo 19, nós encontramos João na ilha de Patmos. Deus, em visão, mostrou para ele o Cristo. Seus olhos, ele vendo Cristo como chamas de fogo, seus pés com um latão reluzente, vestido com um manto salpicado de sangue, em sua cabeça existiam coroas, de sua boca saía uma espada afiada. E aqui nesse momento, quando ele vier, ele não virá mais para salvar, mas sim para julgar. E aí, aqueles que andaram em conformidade com a justiça de Deus, que se alimentaram da justiça de Deus todos os dias, esse aí estará plenamente satisfeito e passará pelo juízo ao lado desse Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas, para nós chegarmos com essa satisfação, com essa tranquilidade, a gente precisa se alimentar, ter essa fome, essa sede todos os dias. Então é melhor ter fome e sede de justiça para não sermos pesados no dia do juízo. Voltando para as palavras de Jesus, e agora me apegando à fome e à sede. A fome e a sede, ela é uma necessidade básica. A fome e a sede é algo constante. Nós não conseguimos, temos uma grande dificuldade de controlar a fome, não é verdade? Quando a fome vem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu preciso saciar essa fome com alguma coisa. A fome, ela é algo visceral. A fome, ela é algo profundo. A fome, ela é algo intenso, incontrolável. Incontrolável. Se é que eu posso dizer, a fome é algo insaciável. Todos os dias nós sentimos fome. Todos os dias procuramos nos alimentar. Estou vendo alguns sorrisos aqui no rostinho dos irmãos, que o negócio é de verdade. A fome, se eu não terminar minha mensagem, a fome vai chegar e vocês vão tirar a atenção da mensagem. Então eu vou correr com a minha mensagem. A fome, ela te leva a buscar. A fome, ela te leva a sair da inércia. A fome, ela te leva a sair do lugar de apatia. A fome te leva a sair do lugar de conformismo, de comodismo. A fome te leva a sair do lugar de frieza espiritual. Eu venho de uma família muito humilde. Nossa, que garrafa gelada, irmãos. Eita, glória. Benção. Soltar aqui. Venho de uma família muito humilde. E na minha memória, eu não acredito termos passado fome, mas tivemos dias muito difíceis. Lembro, uma vez por semana, eu e minha mãe e meus irmãos saíamos de casa, íamos na casa de um irmão, que ele nos ajudava, com uma sacola com muitos pães. E quando nós pegávamos aqueles pães para estar cortando e fazendo uma torrada, se alimentando, alguns pães se encontravam verdes, mofados. E ali
nós tirávamos o mofo e aproveitávamos aquilo que nós acreditávamos ser bom. O tempo foi passando, cheguei à maioridade e as coisas continuaram muito difíceis. Tudo que eu fazia, a maioria das coisas que eu fazia, dava errado. Misericórdia, irmãos. A ponto de eu ir me entregando a vontade de dormir intensa. Eu não queria ver o tempo passar. Então, estava encontrando no sono um lugar para eu deixar a vida passar sem que eu viesse sentir toda aquela dificuldade. Em um momento, minha mãe falou assim: Maicon, eu acho, meu filho, que você está depressivo. As palavras da minha mãe entraram como se fosse uma espada em mim. E eu falei: eu preciso me levantar desse lugar. E as palavras dela me geraram fome e me tiraram daquele lugar de inércia. E eu comecei a caminhar para sair daquele lugar de entrega de sono, sabe? E eu quero acreditar que a minha tarefa, o meu papel aqui nessa manhã, com essa oportunidade, assim como as palavras da minha mãe me empurraram para fora da cama, é te empurrar também para caso você se encontre sem apetite, sem essa fome, sem essa sede pela justiça de Deus, para te empurrar e que você venha sair desse lugar de inércia, de letargia, e o seu apetite possa ser dilatado, aberto em nome de Jesus, para que você venha buscar a se alimentar das verdades do Senhor Jesus. Então, e aqui vai uma chamada de atenção com muito amor: não faça jejum, irmãos, daquilo que Jesus falou para termos fome. Não procurar se alimentar da justiça de Deus todos os dias é fazer jejum da justiça de Deus. É se abster do alimento que vem do alto. E isso é muito preocupante, porque isso vai te levar a um estado de inanição. Você vai ficar completamente desnutrido. E no decorrer da caminhada, você vai se encontrar, por conta dessa desnutrição, fazendo coisas que estão contrárias ao que diz a palavra, as escrituras sagradas. Então, há uma necessidade básica de nós buscarmos essa justiça todos os dias. Quando eu olho para as palavras do Senhor Jesus, dizendo que plenamente satisfeito aquele que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, eu vejo como se colocasse diante de nós uma mesa posta. E eu fiz alguns questionamentos olhando para essa mesa. O que é que temos colocado diante de nós todos os dias para alimentar o nosso ser, para alimentar o nosso interior? Será que temos colocado no nosso prato, onde nós nos alimentamos, as redes sociais, a justiça terrena, ou as escrituras de Deus, para alimentar o nosso espírito, para nos fazer permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor? O que é que você tem colocado todos os dias diante de você, diante dos seus olhos? Algum site que te leva a você alimentar a sua carne, a sua alma, ou a palavra de Deus, ou um clamor? Maicon, como eu faço para buscar a me alimentar dessa justiça de Deus? No capítulo 6, o próximo capítulo do Evangelho de Mateus, nós encontramos o Senhor Jesus falando: orem da seguinte forma, no versículo 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu e seja feita a tua vontade. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, nós encontramos o apóstolo Paulo falando: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça. Diga comigo: justiça.
paz e alegria no Espírito Santo. Todas as vezes que nós oramos, como o Senhor Jesus nos ensinou, nós estamos sendo alimentados pela justiça de Deus. Todas as vezes que clamamos, venha o teu reino, estamos clamando, Senhor, vem com a tua justiça sobre a minha casa, Senhor, vem com a tua justiça sobre a minha vida, Senhor, vem com a tua justiça sobre a minha família, endireita os meus caminhos e me alimenta dessa justiça, porque eu preciso ser alimentado todos os dias com a justiça de Deus. Esse deve ser o caminho para termos a nossa fome e a nossa sede saciada diante do Senhor. E se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ir enfraquecendo espiritualmente a ponto de chegarmos a uma morte espiritual, a apostasia. Então não queira isso para a sua vida. Tenha fome e tenha sede todos os dias. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. A justiça que sacia a fome e a sede. Essa paz que excede todo entendimento, essa alegria, a alegria do Espírito, a alegria da salvação, ela vai habitar dentro de você todos os dias. Mas o que eu preciso ter nos meus lábios? Um clamor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tenha um clamor nos seus lábios, irmãos, todos os dias, todas as horas. Não é assim que nós fazemos com a comida? Sempre tiramos um belisquinho de alguma coisa, até sem fome nós fazemos isso, né? Que dirá com fome. A gente faz, então peça isso todas as horas, todos os minutos, todos os momentos da sua vida, e assim, não só você, mas como toda a sua família, serão plenamente satisfeitos, saudáveis, nutridos, e não adoecidos. Eu queria que você refletisse, voltando para a mesa, o que é que você tem colocado no seu prato todos os dias? Como você tem conduzido a sua caminhada cristã? Como você tem conduzido a sua vida com Deus? Eu não estou aqui para te julgar não, irmãos, mas eu estou aqui para te empurrar da cama. Estou aqui para que o seu apetite seja aberto em nome de Jesus. E aquele que já tem fome e sede, glória a Deus pela sua vida, você se encontra hoje plenamente satisfeito. Jonathan Edwards, um avivalista, grande avivalista que existiu, e responsável do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, lendo sobre a vida de Jonathan Edwards, ele falava que se ele não passasse, pelo menos, as primeiras 2 horas do dia dele, buscando ao Senhor, se alimentando da justiça de Deus, é como se ele tivesse perdido o dia todo dele para Satanás. Olha como que ele era radical, é porque ele levava esse negócio aqui que Jesus falou a sério. Jonathan Edwards, ele levava, talvez ele se agarrou e se apegou a esse versículo, essas palavras do Senhor Jesus. Eu preciso ter essa fome, essa sede todos os dias para que eu venha a ser saciado. Se eu não saciar essa fome, eu vou levar o meu dia muito mal, porque um inimigo muito provavelmente vai conduzir o meu dia e vai me frustrar e vai destruir com a minha vida. Então, o que nós encontramos também nas palavras do Senhor Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo, justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como o inimigo, sabendo que Deus, ele sacia a fome e a sede de justiça, ele faz de tudo para diminuir o nosso apetite pela justiça de Deus. Ele coloca muitas distrações no caminho.
Ele coloca muitas coisas para que a gente não venha buscar diretamente na fonte, que é o Senhor Jesus. E assim ele vai minando a nossa fome e a nossa sede por justiça. E aqui eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Para quem ou para onde a sua fome tem te atraído? Para quem ou para onde a sua fome tem te atraído? Olhando para Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 26, do 29 ao 34, e aqui eu quero ler com os irmãos essa passagem que é muito emblemática, que fala sobre o homem, capítulo 26, versículo 29 ao 34. Fala sobre Esaú. Olha que interessante, irmãos. Aqueles que acharam, digam glória a Deus. Versículo 29. Não, vamos para o versículo... Bom, eu acho que é 25? Então o pastor me ajustou aqui a minha rota, o meu caminho, que eu anotei errado, irmãos. Isso aí, 25, versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí, chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Porque Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, irmãos, por conta da fome. Olhando para tudo aquilo que significava e apontava a primogenitura, a atitude de Esaú, por conta da fome, era completamente insana. É uma insanidade. Ele estava desprezando aquilo que era precioso para o filho mais velho. Tudo que viria após a morte do seu pai, ou antes da morte, a bênção que viria através da vida de Isaque, como veio sobre Jacó. O que a fome fez Esaú, a atitude que levou, a atitude que Esaú tomou por conta da fome, fez ele abrir mão daquilo que era precioso, abrindo mão da herança dobrada para o filho mais velho. E vai uma pergunta para você, irmão. Para quem ou para onde a sua fome tem te atraído? Será que você tem desprezado aquilo que é de precioso por fome e por sede daquilo que não é justiça de Deus, mas daquilo que são coisas que vão alimentar somente a sua carne, somente a sua alma? O que você tem desprezado com as suas atitudes? O que você tem desprezado? Talvez você esteja desprezando por conta da sua fome, da sua sede. Você tem desprezado a sua família. Você tem desprezado a sua casa. Você tem desprezado os seus filhos por conta da sua fome, da sua sede. Só você sabe, no momento agora que eu estou pregando, aquilo que você tem negociado, que é passageiro, que é transitório, desprezado a sua herança. Reflita sobre isso, irmãos. Isso aqui não é uma palavra de julgamento.
mas é para que nós venhamos redirecionar a nossa fome para aquilo que é a justiça do alto, a justiça de Deus. Amém, irmãos? Eu olho para Sansão, lá em Juízes, capítulo 14, conta, e são alguns versículos, né? E aqui eu vou resumir, fazer uma síntese. Conta a história de Sansão. Ele a caminho de Timná, antes dele sair de casa, antes de Sansão sair de casa, ele externou a vontade de casar com uma filisteia. Os seus pais discordaram, falaram para que ele não deveria fazer isso, que ele deveria procurar na tribo dele alguém que lhe viesse casar, uma mulher para ele casar, e ele desprezou as palavras dos seus pais e foi a caminho de Timná, e no caminho apareceu, sabe o que para ele? Um leão, um obstáculo. E Sansão, ele foi possuído pelo Espírito de Deus, e ele matou aquele leão com maior facilidade, irmãos. E ele se foi, seguiu o caminho, e a Bíblia diz que depois de muitos dias, ele voltando por esse caminho, deu um estalo nele, ele falou: vou lá ver o leão que eu matei. Quando ele foi ver o leão, um enxame de abelhas tinha feito uma colmeia, tinha depositado mel, que ficou preso à carcaça do leão, e ele foi lá e pegou aquele mel, sentiu o desejo, vontade de comer aquele mel, ele meteu a mão naquele mel, na carcaça do leão, e foi comendo para casa aquele mel. Chegando em casa, ele ainda distribuiu, entregou para os seus pais: toma aqui esse mel. Só que Sansão, ele tinha um voto de Nazireu. Em Números, capítulo 6, versículo 6, fala que o Nazireu, aquele que tinha esse voto, não deveria nem se aproximar de um cadáver. E essa atitude de Sansão demonstra para nós a capacidade que nós temos de desobedecer um voto ou nosso manual de vida e ainda encontrar doçura em meio à podridão. Sabe o que é pior do que o pecado, irmãos? É encontrarmos doçura nesse lugar de desobediência. Aí, irmãos, me fez lembrar da canção da nossa irmã Nívia Soares, né? O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama o quê? A justiça, e odeia a iniquidade. Não só desprezando Sansão, os seus pais indo a caminho atrás da filisteia, no seu retorno, ele encontrou na carcaça do leão, onde ele nem deveria se aproximar, uma doçura em meio à sua desobediência. Por conta de uma fome, bateu uma vontade nele de comer e saciar. Estou com vontade de comer esse mel. Qual é o mel que você tem colocado diante de você todos os dias? Que tem saciado a sua carne e a sua alma? Nós precisamos combater esse apetite que temos por outras coisas, que não é o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos combater. Nós precisamos buscar essa justiça de Deus. Eita glória, é bênção. Então, a relativização sempre nos fará encontrar doçura em meio à podridão. É aquele tal do não tem nada a ver, é aquele tal do não é bem assim, não é para tanto. E aí nós vamos relativizando, e nós vamos encontrando doçura na desobediência. Então, repita comigo, irmãos: cuidado. Diga comigo mais forte: cuidado, para que seu apetite não te dê prazer
naquilo que o Senhor falou para não fazer. Cuidado para que seu apetite não te dê prazer naquilo que o Senhor falou para não fazer. Em Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz: há caminhos que parece direito, há caminhos que parece justo ao homem, mas o final são caminhos de morte. Agora, olhando para Zaqueu, nós encontramos este homem aqui, Zaqueu, bem-sucedido, ouviu falar que Jesus iria passar, e aquela fome, aquela sede de ver o Senhor Jesus passando, o fez subir numa árvore, numa figueira brava, e a sua fome, a sua sede, por visualizar Jesus passar, fez com que Zaqueu levasse o pão da vida para dentro da sua casa. Olha que interessante. A fome e a sede de Zaqueu, só para ver Jesus passar, levou o que era eterno para dentro da sua casa. Olha que lindo, irmãos. A gente precisa ter essa fome, essa sede todos os dias, para dizer: Senhor, vem com esse pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Vem com esse pão todos os dias sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sacia a minha fome. É reconhecer que nós de fato somos fracos e que na maioria das vezes essa carne que não se converte está gritando para ser alimentada, e a gente se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu não quero alimentar a minha carne, mas eu quero ser alimentado pela Tua presença, pela Tua justiça. Anestesia essa fome, essa sede que não para com a Sua justiça, porque a Sua palavra diz: eu quero viver essa satisfação de buscar a Tua justiça. Amém, irmãos? A fome e a sede de Zaqueu levou o pão da vida para dentro de sua casa. O Senhor Jesus parou diante daquela figueira e falou: hoje convém repousar na sua casa. É assim que o Senhor Jesus vai fazer hoje contigo nessa manhã. Que o seu apetite seja aberto e que você, através da sua expectativa e da sua vontade por Deus, que você carregue Ele para dentro da sua casa. Amém, irmãos? Que não só você seja alimentado e se torne plenamente satisfeito, mas que os seus filhos possam também provar dessa doçura que é a justiça e a presença de Jesus. Porque não falar da mulher samaritana, onde Jesus, através da sua onisciência, parou num poço, ficou aguardando a mulher samaritana, já tinha percebido e vasculhado toda a sua vida, porque Ele é Deus, conhecendo a vida daquela mulher, como ela também nem conhecia a sua vida, aquela sede que ela tinha de procurar satisfazer algo em sua vida. O Senhor Jesus fez um convite para ela, para que ela viesse beber da água da vida. E Jesus, desnudando a vida daquela mulher, fez com que ela olhasse para dentro de si e reconhecesse que ela tinha de fato essa fome e essa sede, e que o Filho de Deus estava à sua frente e só Ele poderia de fato saciar, como Ele estava falando. Quando a mulher bebeu, reconheceu que era pecadora, ela bebeu daquela fonte, daquela água, e a vida dela naquele mesmo instante nunca mais foi a mesma. Hoje o Senhor Jesus está te expondo e te dando oportunidade para que você possa beber dessa água e para que você possa ser limpo através dessa água e que o seu apetite venha a ser aberto. Mas só basta você abrir os seus ouvidos e deixar o Senhor ministrar o seu coração e limpar toda a sua vida através da sua palavra. Permita o Senhor fazer isso.
A mulher samaritana foi desnudada através das palavras do Senhor Jesus, e hoje você se encontra aqui, talvez sendo desnudado pela palavra do Senhor Jesus, e te dando a oportunidade de você beber dessa fonte, que vai saciar a sua vida, a sua sede para a vida eterna, irmãos. A atitude da mulher samaritana, ao reconhecer o seu pecado e beber dessa fonte, foi sair correndo para contar para os outros. Entrou no povoado e falou: eu encontrei alguém que saciou a minha fome, que saciou a minha sede, da minha alma, da minha carne. O que eu vinha buscando em homens, eu encontrei no homem chamado Jesus de Nazaré. Eu encontrei. E através do testemunho daquela mulher, todo aquele povoado ouviu, através da própria fonte da água da vida. Que isso aconteça com a sua vida também, irmãos, que se encontra aqui. Talvez apático, talvez desanimado, talvez frio, cansado, que muito provavelmente esteja só alimentando a sua carne, a sua alma, e tem deixado de lado o Espírito. O Senhor quer ativar o teu Espírito nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, e quer te trazer de volta à vida. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Um homem também chamado Saulo, no livro de Atos, capítulo 9, conta que ele era história, na verdade, de Saulo, era um homem que ele tinha muita fome, muita sede de justiça. Saulo, ele tinha muita fome e muita sede de justiça. Da forma que ele foi ensinado, da forma que ele aprendeu, ele procurava aplicar aquela lei e fazer com que aquela lei viesse valer. E na sua impetuosidade e na sua obstinação em fazer valer aquilo que ele aprendeu, ele buscava a justiça a qualquer custo. O que aqueles que creem que Jesus, ele é o Filho de Deus, e que ele ressuscitou, eles estão errados, estão indo contrário à lei que eu aprendi. Então eu preciso prender, eu preciso calar, até mesmo em alguns momentos até matar. Ele presenciou e participou, observando a morte de Estevão. Aquilo que para muitos a obstinação de Saulo era algo negativo, para Deus, irmãos, era uma virtude. Deus, olhando para Saulo, no decorrer da sua vida, acredito que Deus pensava: Saulo só precisa ser redirecionado. Essa fome, essa sede de Saulo só precisa ser redirecionada para o lugar certo. E Jesus, no capítulo 9, quando Saulo estava a caminho de Damasco, entrou na sua frente, como o sol do meio-dia fez com que ele viesse a ficar cego, ele gritou: quem és, Senhor? Ele falou: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Essa tua fome e tua sede para fazer justiça, seguindo a lei de Moisés, sou eu, Jesus, aqui que estou na sua frente. E naquele exato momento, a fome e a sede de justiça de Saulo foi redirecionada para o lugar correto. Nesse mesmo capítulo, existe um personagem chamado Ananias. Diga comigo, Ananias. E Jesus em visão, Deus em visão falou para Ananias, falou: vai lá em tal lugar, vai ter um homem chamado Saulo, eu mostrei para ele que você irá orar por ele, impor as mãos e ele retornará a enxergar. E Ananias, olha isso, irmãos, e Ananias, ele falou: mas eu tenho ouvido falar que esse é um homem que tem perseguido a gente, esse é um homem que tem matado a gente. É justo, moral da história, o que ele estava querendo dizer é justo devolver a visão para o homem que estava matando a gente?
Deixa ele cego, porque ele cego vai dar menos trabalho. E a gente vai continuar pregando. Deixa Saulo cego, que esse cara é muito bravo, ele tem muita fome, muita sede de justiça. Naquele momento, Deus falou para ele: vá, porque ele para mim é vaso escolhido. É um instrumento, e eu vou mostrar para ele o quanto ele irá sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele, porque eu já redirecionei o coração, eu já redirecionei a justiça que há dentro de Saulo. E ele vai fazer de tudo, ele vai sofrer pelo meu nome, ele vai ser apedrejado, ele vai ser açoitado, ele vai se fingir de morto, só por conta dessa fome e dessa sede, pela minha presença, pelo meu nome. E ali naquele momento, Deus, ele tratou da justiça própria de Ananias. Certa vez, eu fui chamado por uma família para estar conduzindo eles queriam ser acompanhados por um advogado até a delegacia, por conta de alguns estupros, uma situação cabulosa. E eu absorvi aquele caso concreto, era uma família que eu conhecia. Eu acompanhando as vítimas, fui à delegacia e conversando com uma oficial de cartório. E eu contando com muita impetuosidade tudo aquilo que eu tinha ouvido falar das vítimas para essa policial. E eu com aquele fogo, com aquela justiça própria, eu querendo trucidar o abusador. Com as minhas palavras, já estava trucidando ele. Essa oficial de cartório olhou nos meus olhos e ela falou assim: Maicon, você é homem de Deus. Tome cuidado com a sua justiça própria. E ali, naquele momento, eu fui confrontado em amor e fez muito sentido para mim. Como que anda a sua justiça própria, irmãos? Como que anda o seu olhar para aqueles que estão lá fora? O que para você é algo muito negativo, para Deus existe virtude e valor. No Evangelho do Reino de Deus e a sua justiça é completamente diferente do nosso senso de justiça, mas não tem nada a ver. No Evangelho do Reino de Deus e a sua justiça, aquele que quiser ser o primeiro precisa servir a todos. No Evangelho do Reino de Deus e a sua justiça, Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega os que não são para confundir os que são. Então, é impossível, diga comigo, é impossível eu me relacionar no reino de Deus com o sentimento e com o pensamento da justiça aqui dessa terra. Nós precisamos nos alimentarmos da justiça do reino de Deus para que nós não venhamos viver cometendo muitos equívocos. Ananias somos nós, irmãos. Nós precisamos tratar dessa justiça própria dentro de nós. Nós precisamos ser libertos dessa justiça própria. A justiça do reino de Deus, ela é cheia de graça, irmãos. A justiça do reino de Deus, ela é cheia de misericórdia. A justiça do reino de Deus, ela é cheia de verdade. Amém? Talvez você entrou aqui e se identificou com essa palavra. Talvez você entrou aqui por essas portas e você se enxergou nesses personagens. Em algum momento, algum ponto dessa mensagem tão simples.
mas também tão confrontadora e profunda. Hoje, o Senhor Jesus te chama e Ele diz: quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Hoje o Senhor Jesus te faz esse convite. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Hoje o Senhor Jesus te faz esse convite. Talvez você tenha negociado até aqui. Talvez você tenha você entregou algumas vezes a sua herança. Mas hoje o Senhor te chama para interromper esse ciclo vicioso, para limpar a sua vida com a justiça dele. Talvez você seja aquele que tem encontrado doçura em meio à podridão. Hoje o Senhor te chama para sair desse lugar de iniquidade e te trazer de volta à vida. Você se encontra morto espiritualmente, deixa o Senhor te trazer de volta à vida, deixa o Senhor limpar o seu interior, deixa Ele saciar a tua fome, a tua sede. Você não precisa mais continuar nesse lugar. Existe um lugar de saúde para você no reino de Deus, existe um lugar de deleite na presença dEle. Deixa o Senhor ministrar o seu coração, irmão. Deixa Ele fazer a obra em seu coração. Você não precisa morar nesse lugar, você não precisa habitar nesse lugar. Deixa Ele te arrancar desse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deseje de seu coração, assim como Zaqueu desejou. Não olhe para o seu status, não olha para o que você tem na conta. Jesus não está nem aí para o que você tem na conta. Zaqueu era rico, mas ele decidiu buscar ver o Senhor Jesus passar e com certeza o que levou ele a subir naquela figueira foi uma fome e uma sede que ele não sabia. E o Senhor Jesus, ele foi à casa de Zaqueu com ele. Você que se encontra assim, também com a sua justiça própria muito aguçada, o Senhor quer redirecionar o teu coração, irmãos. O Senhor quer redirecionar a sua fome e a sua sede. E aqui eu quero fazer o convite àqueles que querem mudar de vida por completo. Esse convite é para aquele que nunca ouviu falar sobre o Evangelho do Reino de Deus, mas também é para aquele que se encontra na caminhada e que precisa ser redirecionado. Eu quero te convidar a levantar suas mãos. Feche seus olhos e levante suas mãos todos. Aqueles que querem. Só aqueles que querem. Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé. Que Deus abençoe a cada um que levantou as suas mãos. Mas eu quero te propor mais um desafio. Quero que todos se coloquem de pé, em nome de Jesus. Aqueles que levantaram as suas mãos, eu quero que você dê um passo de fé, porque a fonte da água da vida se encontra aqui, irmãos. A fonte da água da vida se encontra aqui. Deixa o Senhor, Ele te entregar uma nova vida. Deixa o Senhor, Ele te entregar essa fome, que é a fome pela sua justiça, irmãos. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Não se envergonhe. Não se envergonhe. A oportunidade que Deus nos dá para que nós venhamos mergulhar no seu rio, o seu rio que nos limpa e que nos lava e que nos purifica, irmãos. Deixa o Senhor falar o seu coração.
Se Deus tem tocado em você, vem aqui à frente. Sei que às vezes você fala, mas é tantos movimentos, eu vou à frente tantas vezes. Mas sempre que o Espírito convida e você sente o coração queimar, não rejeite. Deus quer redirecionar a tua fome. Como vimos aqui hoje, às vezes outros alimentos ocupam o nosso ambiente de fome espiritual e por isso não conseguimos direcionar essa fome para a justiça de Deus que repousa na graça e na misericórdia. Ele quer mudar a sua mente e te conduzir para o lugar da saúde. Há mais alguém que deseja essa oração? Vem aqui à frente. Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Pai, obrigado por essa palavra que recebemos nessa manhã linda, Deus. Essa palavra tão poderosa. Obrigado por esses irmãos e irmãs que humildemente vieram aqui à frente, admitindo que em algum momento da vida o direcionamento da fome e da sede pela justiça de Deus foi ocupada por outro alimento: a ansiedade, o pecado, as mágoas, os ressentimentos, a frieza espiritual, a carnalidade. As distrações diversas desviaram esses irmãos e irmãs da mesa do Senhor. Mas hoje eles vêm aqui à frente humildemente confessar isso, Pai. E eu sei que o Senhor não lança em rosto os nossos pecados, mas o Senhor nos acolhe. E que hoje, novamente, seja gerada fome e sede pela justiça de Deus desses irmãos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Podem voltar para os seus lugares. Pode ficar em pé assim mesmo. Estamos indo já para o momento final do culto. Antes de chamar os aniversariantes, obrigado, Maico, pela instrumentalidade, pela coragem da palavra tão poderosa. A gente realmente fica cada vez mais agradecido a Deus pelo que Deus tem feito conosco aqui. Cada vez mais tenho certeza que esse é o caminho. Quando eu abro o espaço, como temos aberto aos domingos aqui, para não pregar todo domingo. Eu amo pregar. Você não tem noção do que eu gosto de pregar. Minha vontade é pregar todo domingo. Mas a alegria de estar abrindo espaço para tantos irmãos que têm a palavra com tanta autoridade, é uma alegria muito grande para nós, né? Glória a Deus por isso. Antes de chamar os aniversariantes, temos que fazer um clamor. Eu acabei esquecendo durante a oração intercessória. A irmã Maria Damas, mãe da pastora Carol, perdeu um irmão, um cunhado, perdão, que faleceu essa semana. Ele teve Covid, se internou por Covid, recuperou do Covid, mas acabou infartando, com 72 anos de idade. Está sendo sepultado agora à tarde. Amém. Então vem cá, Carla, por favor. Pode ser? Amém. Então a gente vai incluir nessa oração também. A pastora Carla falou que durante a palavra teve um incômodo em Deus lá no berçário, né? E tinha um bebezinho lá queimando em febre. Então ela sentiu de Deus que aquilo era uma parábola, para nós orarmos pelas nossas crianças, né? Pela saúde. Amém. Repreendendo todo espírito de morte. Há muita criança morrendo. Vamos orar, então, para esse consolo ao coração da irmã Maria Damas, da Carolzinha, que perdeu a irmã Maria Damas, o cunhado, a Carol, o seu tio. E também para a saúde das nossas crianças e repreendendo todo espírito de mortandade sobre as crianças. Sim, obrigado, amor. Se o teu bebê está contigo aí, teu filhinho, põe ele perto de você. Não precisa ser um bebê pequeno, filho, né? Criança, está perto de você. Toca nele aí, pai e mãe. Chama o filho para perto, tá bom? Os pais e as mães para impor as mãos sobre eles. Pai, queremos orar primeiro pela nossa irmã Maria Damas e Carol, orando pelo teu consolo, pela perda desse cunhado, e respectivamente tio que partiu. Traga consolo a essa família lutada, Pai. E agora levantamos a mão para interceder pelas nossas crianças. Nossos meninos e meninas têm sido atacados por vários tipos de setas malignas, desde questões ideológicas, a maldade, mas também há muita mortandade, Senhor, infantil. Seja doenças diversas têm surgido, Pai, ora meningite, ora dengue, ora Covid, doenças diversas, respiratórias, mas nós oramos para que os nossos filhos tenham vida e cumpram plenamente o seu propósito. Oramos pela saúde física das nossas crianças e dizemos a todo espírito de mortandade, perca o seu poder, para que essas crianças cumpram o propósito pelo qual foram criadas pelo Pai. Nós abençoamos assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão?
Glória a Deus. Alguém, pode aplaudir, já que alguns querem aplaudir o senhor, pode aplaudir. Alguém fez aniversário de segunda-feira até hoje, ou aniversário de casamento. Sei que tem uma pessoa muito especial fazendo aniversário hoje, é o nosso amigo Davi, né? Hoje é aniversário de uma grande amiga nossa também, pastora Silvana Pérez. Oi? Pastor Aldo fez aniversário também, foi na terça-feira, né? Completou 28 anos. 29, está certo, de empresa que ele trabalha lá. Então, assim, Benção, foi quando o aniversário? Terça-feira, você hoje, que legal. Quantos anos, Davi? 9. 9 anos. Você fez aniversário quando? Quarta. Tinha esquecido já, 4. É de casamento? Os dois juntos? Que legal. 18 e 20 de idade, né? 18 e 20, né? 18 e 20 de idade, tá certo. 18 anos de 100 esse ano, amém. Dia 20 também. Assim, gente, a gente tinha perdido o hábito de orar pelos aniversários. Chega mais para o meio, gente, estamos tão acanhados aí para cá, para aparecer no vídeo lá, ficarem famosos. Hein? Então, assim, a gente, na verdade... Calma, vai acabar já, gente, fica calmo, espera um pouquinho só. A gente fica, às vezes, assim, parou de orar, mas é tão importante essa data, né? Mais um ano de vida, que Deus possa honrar vocês e fazê-los plenos. Estenda as mãos para cá para abençoar nossos aniversariantes. Pai, muito obrigado por cada pessoa que completa aniversário, pelo da visão que completa aniversário hoje, Senhor, por cada irmão que completou aniversário essa semana. Oramos para que o Senhor abençoe suas vidas, que eles encontrem um propósito para as suas vidas, que sejam plenos em todas as áreas e, ao completar essa jornada nesse mundo, digam: cumpri o propósito para o qual o Senhor me chamou. Nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esses aniversariantes. Muito obrigado, gente. Vão com Deus. Depois temos almoço, vamos almoçar juntos, ter um tempo de comunhão. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos com Deus, Deus abençoe. Valeu, velhinho, bom ter você com a gente aqui, Felipe. Não vi a Silvaninha aí? Tá aí também? Também um abração, Silvaninha. Oi? Oração, desculpa, gente.